Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 6, o mistério do Evangelho. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na tua presença para te adorar, para suplicar a presença do Espírito Santo na minha mente e na mente dos meus irmãos. Que o Espírito Santo venha nos iluminar ao estudarmos a tua palavra nesse momento. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. O mistério do Evangelho. O verso áureo. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios 3, versos 20 e 21. Paulo iniciou o capítulo 3 de Efésios com um tema que ele já havia mencionado anteriormente. E qual é o tema? Que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Efésios 3:6. Embora isso possa não ser uma grande surpresa para você e para mim hoje, mas naquele tempo, naquele primeiro século, era uma grande surpresa, porque os judeus não aceitavam os gentios e havia aquela rixa, aquela briga entre judeus e gentios. Era especialmente importante que cristãos no primeiro século entendessem essa questão entre judeus e gentios. Paulo então seguiu com as suas palavras inspiradas à medida que refletia sobre sua paixão em pregar o evangelho de Jesus aos gentios. Por isso ele é chamado de apóstolo dos gentios. Aprendemos também sobre as dificuldades de Paulo, dificuldades que incluíam um tempo em uma prisão em Roma. Também vemos seu compromisso com o mistério central do Evangelho. O mistério de que na igreja os gentios estão em pé de igualdade com os seus irmãos judeus. Experimentamos o entusiasmo de Paulo, o entusiasmo pela pregação do Evangelho. Ouvimos Paulo orando. Enquanto ele orava, louvava a Deus, e assim Paulo nos inspira nesta carta de Efésios capítulo 3, ensinando-nos também a paixão pelas almas, a orar e interceder por aqueles que nós queremos salvar. Somos inspirados a nos unir a Paulo em sua paixão pelo Evangelho, a proclamação do Evangelho, ao ponto de Paulo mencionar em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, aqui tem a paixão de Paulo pela pregação do Evangelho. Atos 20 e o verso 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Para Paulo, tudo na sua vida se resumia em Jesus Cristo e na pregação do Evangelho, na salvação das almas. Paulo não tinha outro propósito na vida senão exaltar Jesus Cristo, mostrar Jesus Cristo para o mundo. Meu querido irmão, minha querida irmã, esta era a paixão de Paulo. E esta precisa ser a minha e a sua paixão. Paixão pelas almas, pelas quais Jesus morreu, e cumprir com o ministério que ele nos deu. Nada pode ser mais importante na nossa vida do que cumprir com o ministério, cumprir com a carreira, o ministério que recebemos do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Que o Espírito Santo seja derramado sobre você e sobre mim, para que cumpramos com a missão que Deus nos deu. A missão dada a Paulo é a missão dada a você e a mim. Proclamar Jesus, exaltá-lo, refletir a Cristo e ter a mente de Cristo. Aleluia! Na parte de domingo, o apóstolo dos gentios aprisionado.
Efésios capítulo 3. Convido você para que leia comigo agora a partir do verso 1. Paulo começou o capítulo 3 de Efésios dizendo: por essa razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Paulo está dizendo prisioneiro de Jesus Cristo. Essa é uma expressão própria de Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Queridos, Paulo tinha consciência de que ele estava sofrendo não por maus feitos dele, não por más ações dele, mas por amor a Jesus Cristo. Pelo testemunho de Jesus, ele foi preso e ele sofreu. Por isso ele se considerava prisioneiro de Jesus Cristo, por amor aos gentios, porque a função dele, a missão dele era pregar o evangelho aos gentios. Paulo faz questão de destacar o seu chamado para os gentios. Em Efésios capítulo 3, verso 1, Paulo se identificou como prisioneiro de Cristo, embora residisse em cativeiro e aparentemente estivesse sob a autoridade do Império Romano. Havia um propósito mais profundo e divino se desenrolando na vida de Paulo. Ele não era prisioneiro de Roma, mas prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo enxergava além da prisão romana. Ele dizia: eu sou prisioneiro não de Roma, mas de Jesus Cristo, porque Jesus cumpre com o propósito dele na minha vida, dizia Paulo, mesmo aqui preso em Roma. A menção de Paulo às dificuldades, às tribulações e a referência posterior às suas cadeias, Efésios 6:20, sugerem que Paulo não estava em prisão domiciliar, relativamente confortável, como inicialmente em Atos capítulo 28, verso 16, ele esteve em prisão domiciliar, mas agora ele estava realmente numa cela, preso em Roma. Estar preso no primeiro século em um calabouço romano era desafiador. As prisões romanas não tinham instalações sanitárias e nem mesmo refeições regulares. O Império Romano tinha pouca necessidade de prisões, já que o encarceramento não era um meio de punição. As pessoas ficavam presas apenas enquanto aguardavam julgamento ou execução. Os prisioneiros deviam se manter ou depender de parentes e amigos para conseguir alimentos e suprir outras necessidades. As preocupações de Paulo se concentravam no impacto emocional da sua prisão sobre os crentes, uma vez que ser prisioneiro era uma desgraça social extrema no contexto de uma cultura de honra-vergonha. Ele, Paulo, podia temer que alguns questionassem: como Paulo pode ser apóstolo e mensageiro de Cristo, exaltado, e ser um prisioneiro desprezado? Por isso, Paulo reformulou sua condição de preso, ajudando os crentes a ver isso como parte do plano divino. Ele, Paulo, estava sofrendo por eles, por causa dos gentios. Em favor de vocês, dizia Paulo. E o que parecia ser fonte de vergonha era para sua honra. Queridos, nós precisamos entender que Paulo foi preso porque testemunhou de Jesus Cristo. E a história vai se repetir, porque agora, no tempo do fim, novamente os cristãos que amam a Jesus e que pregam o evangelho da salvação unicamente em Jesus, eles também se tornarão prisioneiros de Jesus Cristo. A história vai se repetir na minha vida e na sua vida. Mas que a paixão de Paulo pelas almas e esta alegria de ser um prisioneiro de Jesus Cristo, de sofrer por aquele que morreu por nós, que este amor a Jesus Cristo, que este privilégio de sofrer por Jesus Cristo também esteja presente na sua mente, meu irmão. Quando estivermos sendo presos, quando estivermos sendo perseguidos, entendamos que nós estamos sofrendo por aquele que muito sofreu e até mesmo morreu por nós. Mas ele ressuscitou também por nós. Ele também subiu ao céu por nós. E ele vai voltar para nos buscar. Aleluia!
na parte de segunda-feira, o antigo mistério do Evangelho. Paulo fala muito sobre o mistério na sua carta aos Efésios. Ele repete várias vezes a palavra mistério. E que mistério é esse? É o mistério da piedade? É o mistério do amor de Deus? É o mistério da graça divina? Abra sua Bíblia e vamos ler Efésios capítulo 3, versos 1 até o verso 6. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Não é por minha causa, não é por coisas erradas que eu fiz, mas sou prisioneiro de Jesus por causa de vocês, porque eu fui preso enquanto estava pregando o Evangelho para vocês, salvando almas. Verso 2. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, vocês ouviram a pregação do Evangelho por meu intermédio, a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Esta foi a missão que Deus me deu, pregar o Evangelho para vocês. Verso 3. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Deus revelou para Paulo a sua missão, pregar para os gentios, porque os gentios eram preciosos aos olhos de Deus, tanto quanto os judeus. Que mistério é esse? Os judeus pensavam que eles eram os únicos favorecidos por Deus. Mas, queridos, agora Paulo recebe esta revelação de Deus que os gentios são tão preciosos e queridos para Deus como os judeus. E o verso 4, pelo que, quando ledes, quando vocês leem, podem perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Quando vocês me ouvem pregando para os gentios, vocês percebem que eu entendi o mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens. Ou seja, no Antigo Testamento esse mistério não foi revelado, porque no Antigo Testamento o povo escolhido era o povo judeu e eles deveriam pregar o Evangelho para o mundo todo. Mas infelizmente eles consideravam os gentios como pessoas desprezadas por Deus e eles se excluíram dos gentios, não cumpriram com a missão de Deus. Então este mistério não foi compreendido no Antigo Testamento, mas Deus agora revelou isso para Paulo, chamando-o para ser especificamente o apóstolo dos gentios, o qual noutro tempo, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Agora, no Novo Testamento, agora, já no primeiro século, Deus começou a revelar o seu plano mundial de pregação e salvação dos gentios, não somente através de Paulo, mas também mostrou para Pedro. Naquela experiência de Pedro com Cornélio, Cornélio era um centurião romano, era gentio, e Deus deu uma visão para Pedro, aquela visão do lençol com muitos animais imundos dentro do lençol, e quando Deus disse: Pedro, mata e come. Queridos, Pedro entendeu que Deus estava falando dos gentios, porque poucos minutos depois, os gentios bateram na porta da casa onde estava Pedro, convidando Pedro para ir até a casa de Cornélio. E Pedro não teria ido à casa de Cornélio se Deus não tivesse dado aquela visão a ele, a visão do lençol. Queridos, Deus mostrou para Pedro e mostrou também para os demais apóstolos que existia uma missão. Era a missão de evangelizar o mundo gentílico. E Deus escolheu Paulo especificamente para ser o apóstolo dos gentios. Por isso, Paulo está dizendo aqui, no verso 5, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Não era só Paulo que estava entendendo esta amplitude da pregação do Evangelho. E agora o verso 6, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da mesma promessa em Cristo pelo Evangelho. Aqui no capítulo 3 de Efésios, primeiramente Paulo escreveu esta parte da carta especificamente aos crentes gentios nas igrejas lares, as igrejas que se reuniam nos lares. Em segundo lugar,
Paulo afirmou ser o destinatário de algo que ele chama de a dispensação da graça de Deus dada a ele em favor dos gentios, ou seja, a missão de Paulo como apóstolo dos gentios. Essa dispensação ou esse mistério da graça é a maneira como Paulo descreve a comissão dada a ele de pregar o evangelho da graça aos gentios. Em terceiro lugar, Paulo afirmou que um mistério lhe foi revelado, um tema sobre o qual já havia escrito na carta anteriormente, Efésios 1, 9 e 10. Paulo não desejava ser considerado como o inventor do evangelho, mas reivindicava o ministério dado por Deus de proclamar o evangelho. Em quarto lugar, Paulo não era o único a ter recebido revelação avançada sobre esse mistério, visto que o Espírito Santo também havia revelado aos santos apóstolos e profetas de Cristo de uma forma que supera a revelação do plano divino para gerações anteriores. O mistério que antes estava escondido se tornou agora, poderíamos chamar de o segredo conhecido, o mistério revelado. Por fim, Paulo declarou: o mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Efésios capítulo 3, verso 6. Queridos, Paulo era apaixonado pelo Evangelho, especialmente pela forma como é expresso na igreja esta que é composta de judeus e gentios. Os gentios foram transformados de inimigos para co-herdeiros, unidos no mesmo corpo, o corpo de Cristo, e coparticipantes da promessa do Evangelho. Este é um mistério da graça divina, revelada pela morte de Jesus Cristo na cruz, pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por todos aqueles que nele creem. Por isso, meu querido irmão, esse mistério tinha que ser compreendido, para que o Evangelho fosse pregado ao mundo todo, em todas as nações, em testemunho a todas as gentes. Este mistério tinha que ser compreendido. Como é que os discípulos iriam se espalhar pelo mundo pregando o Evangelho se eles continuassem com aquela mente fechada, estreita, exclusivista, achando que a salvação pertencia somente aos judeus? Deus quebrou este paradigma e revelou o seu segredo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que morreu para o mundo todo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê, não só judeus, mas todos os habitantes do planeta Terra, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mistério foi revelado e o Evangelho foi espalhado no mundo e chegou até mim, até você. Nós somos considerados gentios, mas nós somos co-herdeiros de Cristo Jesus. Nós formamos um só corpo com os judeus e gentios, cuja cabeça é Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de terça-feira, a igreja reveladora da sabedoria de Deus. Efésios capítulo 3, versos 7 a 13. Leia comigo. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. O que chama a atenção minha, quando eu leio a carta de Paulo aos Efésios, é a convicção, é a consciência plena que Paulo tinha do seu chamado. Mesmo que muitos o não reconhecessem como apóstolo, mesmo que muitos se negavam a considerá-lo apóstolo, Paulo, ele tinha uma consciência plena e firme do seu chamado. Queridos, nós precisamos ter esta consciência plena do nosso chamado. Deus nos chamou não só para sermos salvos em Jesus Cristo, mas Deus nos chamou também para sermos pregadores do Evangelho. Nada podia abalar esta consciência do chamado que Paulo tinha. Por isso ele diz claramente aqui em Efésios capítulo 3 e o verso 7, do qual eu fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Fui feito ministro pelo dom da graça de Deus. Você tem esta certeza? Você tem esta consciência também de que foi feito ministro? Você pode estar pensando: não, pastor, eu não sou pastor, eu sou um leigo.
Queridos, aqui não está falando de clero e de leigos, não está falando de pastores ordenados e leigos, está falando dos que são chamados por Deus, salvos por Jesus Cristo, e eles são incumbidos de pregar o Evangelho. Paulo tinha esta consciência, do qual eu fui feito ministro. E agora o verso 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Veja a humildade de Paulo, verso 8. A mim, o mínimo de todos os santos. Ele não se orgulhava, ele não era arrogante. Paulo era humilde, mas não complexado. Não confunda complexo com humildade. Tem muita gente complexada que pensam que ela é humilde. Não, queridos. Humilde é aquele que se apega a Jesus Cristo e se deixa usar pelo poder do Espírito Santo. Cumpre com a missão de Deus, mas dá toda a glória para Deus. Este é humilde. Mas aqueles que se desvalorizam, aqueles que se diminuem, aqueles que se desprezam, aqueles que se acham inferior a todos e não cumprem com a missão de Deus, estes não são humildes, eles são complexados. Caíram na armadilha de Satanás do complexo de inferioridade. Nós temos que, como Paulo, ter a humildade, não nos considerarmos melhores do que os outros, porque Paulo diz aqui, assim, o mínimo de todos os santos me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. E o verso 9, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Este mistério que esteve oculto desde os séculos passados era o mistério de que não só os judeus seriam salvos, mas todas as nações da terra deveriam ser evangelizadas. Mas os judeus não entenderam isso. Somente depois da morte e ascensão de Jesus Cristo é que o Espírito Santo abriu a mente de Pedro, dos demais apóstolos, e então Deus chamou Paulo para ser o apóstolo dos gentios. Este mistério que esteve oculto em Deus desde os tempos passados, agora foi revelado. E agora o verso 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Agora, através da igreja, a igreja formada por judeus e gentios, a multiforme sabedoria de Deus, esta infinita sabedoria de Deus, da graça divina, que estende a salvação a todos os seres pecadores. Este mistério tinha que ser revelado, anunciado ao mundo, através da igreja, através da comunidade dos crentes. E isto abalaria os principados e potestades nos céus. Queridos, a proclamação do Evangelho aos gentios que eram dominados por Satanás, dominados pela idolatria, pelo paganismo, este Evangelho sendo proclamado aos gentios, abalou até mesmo os principados e potestades, ou seja, o reino das trevas foi sacudido, Satanás foi sacudido, Jesus Cristo venceu Satanás na cruz, e agora os discípulos, os apóstolos de Jesus, estavam dando continuidade a esta vitória de Jesus Cristo sobre as trevas, a vitória sobre Satanás. Por isso Paulo diz aqui agora no verso 10, para que agora pela igreja, através da igreja, a sabedoria de Deus, a graça de Deus, seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Deus mostra, por meu intermédio e do seu intermédio, por intermédio da sua igreja, igreja membros, igreja de homens e mulheres salvos por Jesus Cristo, Deus mostra através de nós o poder do Evangelho. E Ele nos usa na pregação para sacudir o reino das trevas e para arrancar do reino das trevas as almas que estão presas por Satanás e libertá-las de Satanás. Por isso, o reino das trevas, as potestades e principados estão sendo sacudidos também.
E agora o verso 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este era o propósito eterno de Deus, de salvar judeus e gentios, o mundo inteiro. Mas era uma verdade que não era entendida. Agora o verso 12. No qual, em Jesus Cristo, temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós que são a vossa glória. Paulo tinha preocupação de que os seus filhos na fé não se desanimassem quando percebessem os sofrimentos dele. Ele estava preso, encarcerado em Roma. E isso poderia ser motivo para desânimo dos seus filhos na fé. E Paulo toma cuidado em escrever: portanto, vos peço que não desfaleçam nas minhas tribulações, porque eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Assim como foi naquele tempo, também ainda acontece hoje. Hoje existem pessoas que ainda não reconhecem Paulo como sendo o apóstolo chamado por Deus para se unir aos 11 apóstolos. Eram 12 apóstolos, mas Judas, ele traiu a Jesus Cristo e foi excluído do apostolado. E agora Deus escolheu Paulo para ser o apóstolo dos gentios. São muitos que ainda hoje negam a Paulo um lugar entre os 12 apóstolos, dizendo que o apóstolo que substituiu Judas foi Matias. Mas, meus queridos, Matias não foi escolhido por Deus. Matias foi escolhido pelos próprios apóstolos, que lançaram sorte e a sorte caiu em Matias. Mas Matias é simplesmente um desconhecido, um anônimo. Deus, clara e convincentemente, escolheu Paulo para ser o apóstolo dos gentios. Eu particularmente creio que Paulo é quem foi chamado por Deus para substituir Judas, o traidor. Portanto, o nome de Paulo está entre os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. E estará o nome de Paulo juntamente com o nome dos outros 11 lá no muro da Nova Jerusalém. O muro da Nova Jerusalém terá ali o nome dos 12 apóstolos. Queridos, desde o início, Paulo reivindicou seu status como apóstolo divinamente nomeado por Deus em Gálatas capítulo 1 e o verso 1. Abra sua Bíblia, Gálatas 1 e o verso 1. Paulo disse: Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Por que Paulo repete várias vezes Paulo apóstolo, não por causa dos homens, mas por chamado direto de Jesus? Porque lhe era negado esse status de ser apóstolo de Jesus Cristo. Queridos, hoje também nós podemos ser tentados a negar para Paulo este status de ser apóstolo de Jesus Cristo. Depois, Paulo se apresenta como o menor dos apóstolos e diz: nem mesmo sou digno de ser chamado de apóstolo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15 e o verso 9. Abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 15 e o verso 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Eu sou o menor dos apóstolos, mas eu sou apóstolo. Ninguém tira da mente de Paulo esta convicção de que ele era apóstolo chamado diretamente por Deus. Meu querido irmão, Jesus Cristo quer que você tenha a convicção de que você também é um apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo quer dizer enviado. Você é o enviado de Deus nesta última geração para pregar o evangelho eterno, para pregar a verdade presente. A humildade de Paulo faz com que ele diga: eu sou o menor dos apóstolos, e a humildade de Paulo também faz com que ele diga: eu sou o principal dos pecadores. 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, que Jesus Cristo veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15. Esta linha de raciocínio de Paulo, de se considerar o menor dos apóstolos e o principal dos pecadores, é explicado através do texto de Ellen White,
Esse texto está no livro Caminho a Cristo, página 64. Ali ela escreveu: quanto mais perto você estiver de Jesus, mais cheio de falhas se sentirá a seus próprios olhos, pois sua visão ficará mais clara e suas imperfeições serão vistas em amplo e distinto contraste com a natureza perfeita de Cristo. Paulo estava tão próximo de Jesus Cristo, tinha uma comunhão tão íntima com Jesus Cristo, que ele se via como o principal dos pecadores. Porque quanto mais perto de Jesus, mais você admira a santidade de Jesus e mais você vê as suas imperfeições, os seus defeitos de caráter. Mas Jesus Cristo nos cobre com o seu manto de justiça, com a sua vestimenta branca. Paulo escreveu para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Efésios 3:10. Quem são esses principados e potestades? É o reino das trevas, são os demônios. Está se referindo aqui ao príncipe dos demônios, Satanás. Queridos, eles são também sacudidos pela pregação do evangelho. Estes poderes das trevas, o reino demoníaco de Satanás, esses poderes são advertidos de que o plano de Deus de salvar judeus e gentios está em pleno andamento e que a ruína de Satanás e dos demônios é uma ruína garantida, porque Jesus Cristo já esmagou a cabeça da serpente. Cristo Jesus já é o vitorioso, desde o momento em que ele morreu na cruz pelos nossos pecados, sem nunca ter pecado, mas morreu pelos nossos pecados. Ele esmagou a cabeça da serpente e o reino de Satanás está condenado. A igreja formada por Jesus Cristo é uma continuação da vitória de Jesus Cristo sobre o mal. E vai continuar esta vitória, a pregação do evangelho, até a derrota final de Satanás, quando ele, Satanás, será finalmente queimado no lago de fogo e enxofre. A igreja referida por Paulo aqui em Efésios não é a igreja instituição, não é a igreja prédio, é a igreja indivíduo, é a igreja formada por almas preciosas compradas pelo sangue de Jesus Cristo. O poder de Jesus Cristo, o derramamento do Espírito Santo se manifesta na sua igreja, homens e mulheres, na sua igreja, almas convertidas, santificadas pelo sangue de Jesus Cristo, almas que o Espírito Santo implanta à mente de Jesus Cristo e nos dá essa ousadia de pregar o evangelho, como Paulo, tendo a convicção plena de que fomos chamados por Deus para uma missão santa, principalmente agora nesta última geração. Queridos, podemos nos tornar também prisioneiros de Jesus Cristo, mas prisioneiros ou não, nós somos pregadores do evangelho. Estamos preparando um povo para a segunda vinda de Jesus. Aleluia. Na parte de quarta-feira, Cristo habitando no coração. Deus quer que Jesus Cristo habite no seu coração, na nossa mente. Leia comigo agora Efésios capítulo 3, vamos ver os versos 14 a 19. Efésios capítulo 3 e os versos 14 a 19. Leia comigo. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo orava constantemente, colocando-se ajoelhado. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A melhor posição para orar é ajoelhado, quando nos humilhamos diante do Deus Todo-Poderoso. Queridos, nós deveremos orar sem cessar, dentro do carro, dentro de um ônibus, ou trabalhando, em todas as nossas atividades deveremos ter uma mente de oração, orar sem cessar, mas em havendo oportunidade deveremos nos ajoelhar, como Paulo. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
Quando Paulo fala, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, está exaltando Deus Pai e está falando de Jesus Cristo encarnado, o Deus Filho encarnado, aquele que assumiu a forma humana para todo sempre. Não deixou de ser Deus, mas se tornou um Deus homem. Por isso Paulo destaca a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo e a dependência dele do Deus Pai. Verso 15, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. Toda a família. Paulo fala da família do céu e da família da terra. Estas duas famílias vão se tornar uma só família. É a família de Deus, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. E o verso 16, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. As riquezas da sua glória. Aqui Paulo está falando das riquezas espirituais. Nós precisamos valorizar as riquezas espirituais. Vamos tirar da nossa mente, vamos deixar de fixar os nossos olhos nas riquezas da terra, de prata, de ouro, de dinheiro, bens materiais. Vamos fixar nossos olhos nas riquezas espirituais, riquezas da sua glória. Que vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito. É o Espírito Santo enviado por Jesus Cristo, que nos enche o ser, que implanta Jesus em nós, que nos dá poder para vencer o pecado, vencer a Satanás, para que sejam corroborados, auxiliados com poder pelo Espírito Santo no homem interior, que o Espírito Santo habite dentro de nós, que você e eu sejamos templos do Espírito Santo, com poder pelo seu Espírito no homem interior, isto é, o Espírito Santo habitando em nós, é o batismo do Espírito Santo. Verso 17, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Queridos, Jesus vive em você e em mim, pela presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é o representante de Jesus Cristo despojado da personalidade humana. Ele, o Espírito Santo, implanta Jesus em você. É assim que se cumpre o capítulo 3, verso 17 de Efésios. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Será que Jesus Cristo habita no seu coração? Jesus habita em você através do Espírito Santo? Verso 17, o finalzinho diz, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, enraizados em Jesus Cristo, e produtos do amor, praticantes do amor, fundados no amor, o amor de Deus, para que nos amemos uns aos outros e que amemos a Deus. Nossa vida tem que ser fundamentada no amor de Deus. E o verso 18, para poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do quê? Do amor de Deus. Queridos, sem a presença do Espírito Santo habitando em você, você não vai entender o amor de Deus, não vai entender a graça divina, não vai entender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. É o mistério do amor de Deus. É o tema do nosso estudo por toda a eternidade. Nós vamos continuar estudando sobre a ciência da salvação, a ciência da graça divina, a ciência do amor de Deus, para conhecermos mais sobre o comprimento e a largura, a altura e a profundidade deste amor, que vai além da nossa compreensão. E o verso 19, e conhecer o amor de Cristo, o amor do Pai revelado em Jesus Cristo, que excede todo entendimento, que vai além da nossa imaginação e capacidade para entender. Essa nossa mente pecaminosa nos impede de abarcar e entender toda a extensão do amor de Deus, mas nós vamos continuar isto no céu, quando a nossa mente não será mais uma mente pecaminosa. Nós
nosso corpo mortal será revestido da imortalidade, nós seremos glorificados. E na eternidade, nós vamos continuar estudando e desvendando o amor de Deus. Verso 19: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Somos participantes da natureza divina. Por isso Paulo diz que nós vamos ser cheios de toda a plenitude de Deus. Meu querido irmão, Deus sonha com coisas grandes a nosso respeito. Essas 4 dimensões do amor de Deus descrevem a sabedoria de Deus, o poder de Deus, a descrição do imenso amor de nosso Senhor Jesus Cristo, visto que a expressão compreender a largura, comprimento e altura e profundidade é paralela à seguinte outra expressão de Paulo: conhecer o amor de Cristo, Efésios 3,19. Queridos, esse mistério da largura, do comprimento, da altura e profundidade do amor de Deus será o tema que nós vamos estudar, será motivo de estudo por toda a eternidade. Jesus Cristo estará revelando e desvendando diante de você por toda a eternidade o amor de Deus, o mistério da piedade, o amor que levou Deus se tornar homem, membro da família humana, um de nós, tornando-se cabeça da família humana, o segundo Adão, colocando-se à nossa frente, ligados a você e a mim por laços eternos. Este é o mistério da piedade, da graça, do amor de Deus. Essas são as riquezas da glória. Essas são as riquezas espirituais, das quais nós somos herdeiros. Aqui, em nossa comunhão diária com Jesus Cristo, nós já estamos desfrutando dessas riquezas da glória. Na eternidade, nós vamos ser complementados. Nossa mente será expandida. Uma mente não pecaminosa. Uma mente glorificada, imortal. Nós vamos realmente conhecer plenamente o amor de Deus revelado em Jesus Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Aleluia! Na parte de quinta-feira, glória na igreja e em Cristo. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3. Capítulo 3 de Efésios, verso 20 e 21. Aqui diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Medite um pouco neste verso 20. Aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Queridos, Deus, Ele nos responde de uma forma maravilhosa. Deus, Ele nos dá abundantemente muito mais além do que pedimos, além do que pensamos. Quando você busca a Deus, quando você tem comunhão com Deus, Deus não dará somente aquilo que você necessita, mas Ele vai dar muito mais. Deus é pródigo, Deus é caridoso, Deus é abundante na sua graça. Por isso aqui Paulo está dizendo: aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais do que você imagina. Ele tem bênçãos reservadas para você que vão além da sua imaginação. Não pense que você poderá esgotar Deus. Ninguém esgota Deus. Ninguém cansa Deus. Deus está desejoso de abençoar, de derramar bênçãos, abrir as janelas do céu e derramar bênçãos abundantes na sua vida, além do que você pediu, além do que você pensou ou imaginou, segundo o poder que em nós opera. Que poder é esse que em nós opera? O poder do Espírito Santo. Deus quer derramar o Espírito Santo sobre você, meu querido irmão. E aqui diz: a Ele seja dada a glória na igreja
É assim que nós entendemos este verso 21. A esse, glória na igreja, ou através da igreja, está sendo dada glória a Deus. Quando fala igreja, não está falando de prédio, está falando dos indivíduos salvos por Jesus Cristo. Através deles está sendo dado glória a Jesus Cristo. A esse, glória na igreja. A esse, glória através dos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. Glória seja dada a Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre, na eternidade, para todos sempre. Deus estará sendo glorificado através dos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. Meu querido irmão, a graça divina que nos salva, que nos liberta, que nos transforma, a graça divina que vai nos tornar de mortais para imortais, seres pecadores que seremos transformados em seres glorificados. Isto vai continuar na eternidade, para todos sempre. A graça de Deus estará sendo revelada diante do mundo, de todo o universo criado por Deus. A graça de Deus estará sendo exposta, revelada através da família humana comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Nós, a família humana resgatada por Jesus, nós, a família humana da qual Jesus Cristo faz parte, se tornando um de nós seremos um motivo de estudo de todos os outros mundos habitados, de todos os seres criados por Deus. Nós estaremos sendo estudados e seremos usados para glorificar o nome de Deus. Por isso Paulo está dizendo aqui no verso 21, a esse glória através da igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações. Não está falando só das gerações aqui desta terra, mas as gerações futuras na eternidade, para todos sempre. Amém e amém. Meu querido irmão, o propósito de Deus vai além deste mundo de pecados. O propósito de Deus se estende à eternidade. Eu convido você para ler Colossenses capítulo 1, verso 26 e 27. Leia comigo. Colossenses 1, verso 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. O mistério de Deus oculto no passado, mas hoje é um mistério revelado. É a graça de Deus que alcança judeus e gentios e salva os pecadores, transformando-os em homens e mulheres que refletem Jesus Cristo, que possuem a mente de Jesus Cristo. Verso 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória. Deus quer tornar as riquezas da glória conhecidas do mundo inteiro, de todo o universo, deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo vivendo e habitando em mim e em você, é a esperança da glória. Meu querido irmão, Jesus Cristo quer habitar em você. Através do Espírito Santo, nós vamos ter e nós estamos tendo a mente de Cristo. Cristo habita plenamente em nós. Paulo enfatiza que o mistério que Deus revelou aos santos na igreja é Cristo neles. Cristo em mim, Cristo em você, Cristo em nós, a esperança da glória, aqui na terra e também na eternidade. A Deus toda a glória. Bendito seja Deus por este mistério revelado, por esse mistério do qual você e eu fazemos parte, porque nos tornamos participantes da natureza divina. Em Cristo Jesus, você se torna participante da natureza divina. Jesus se tornou participante da natureza humana e nós, resgatados, nos tornamos participantes da natureza divina. A Deus toda a glória. Deixo com você, meu querido irmão, esta bênção, esta esperança, estas riquezas da glória. E deixo com você a paz que só meu Jesus pode dar. Amém.